alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice, um complemento que, vez ou outra, o portal Escola Dominical coloca ao longo das lições do trimestre para complementar os estudos a respeito do tema. Longe de nós dizer que há imperfeição ou incompletude no estudo proporcionado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, cuja excelência é conhecida de todos nós. Mas, ao longo do trimestre, ao longo de alguns temas, nós vemos alguns assuntos que não foram tratados diretamente pelo comentarista, que não faz parte da lição, e nós, então, decidimos fazer alguns apêndices para que os irmãos possam continuar estudando o tema, se aprofundando no tema em aspectos que não foram diretamente colocados pelo comentarista ou pela revista, mas que são importantes e podem acrescentar ao estudo, tanto nas lições como nos cultos de ensinamento ou cultos de doutrina ao longo do trimestre. E, neste trimestre, nós estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E, diante deste assunto, nós achamos por bem trazer alguns apêndices. Este será o primeiro apêndice, onde nós iremos tratar alguns assuntos que não foram diretamente tratados na lição, mas que são de grande importância. O primeiro apêndice nosso está sobre os falsos avivamentos, o fogo estranho. Esse foi o título que nós colocamos neste apêndice, onde nós vamos falar a respeito dos falsos avivamentos. Nós estamos estudando sobre o avivamento espiritual, a necessidade do avivamento espiritual, mas não podemos nos esquecer que existem falsos avivamentos espirituais, principalmente nos nossos dias. Nos nossos dias, nós temos vários enganos. O Senhor Jesus disse que no princípio das dores, que é o período que nós estamos vivendo hoje, é esse período final da dispensação da graça, é o período imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja, é justamente o período em que nós estamos vivendo o fim do chamado ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus, quando foi à sinagoga de Nazaré, onde ele fora criado, voltando a Nazaré já no seu ministério público, ele vai num sábado à sinagoga e lá lhe dão o livro do profeta Isaías. E ele abre o livro e lê o seguinte, Lucas capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ano aceitável do Senhor é o período da igreja. Ele veio anunciar a salvação na sua pessoa. E a igreja prega a salvação em Jesus Cristo. É este ano aceitável do Senhor. E este ano aceitável do Senhor, nós vemos na lei de Moisés que se tratava do ano que começava na Páscoa, o ano religioso judaico começa na Páscoa. Deus instituiu o novo calendário, o calendário judaico, que é seguido por eles até hoje, começando na primavera, na Páscoa. E a última festa do ano aceitável do Senhor, a última festa instituída pela lei, ela se dava no 7º mês. Então, nós podemos dizer que o ano aceitável do Senhor, ele começa na Páscoa
e termina no 7º mês, onde havia 3 festas: a festa das trombetas, ao dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A Páscoa no 1º mês, no comecinho do 3º mês, nós tínhamos ali a festa da colheita, desculpa, a festa das semanas, ou festa de Pentecostes, o seu nome grego. Então, essas são as 3 festas, essas são as festas principais do ano aceitável do Senhor, e cada uma destas festas simboliza uma época do plano da salvação, do tempo, né, a partir de Jesus. A Páscoa fala da morte de Jesus. 3 dias depois da Páscoa, nós temos o dia das primícias, que fala da ressurreição de Jesus. Depois, a festa de Pentecostes, que fala do derramamento do Espírito Santo e o início da evangelização da graça de Deus. Depois, nós temos a festa das trombetas, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Depois, nós temos o dia da expiação, que fala sobre a conversão de Israel ao término da grande tribulação, e depois nós temos a festa dos tabernáculos, que tipifica o milênio. Então nós temos aqui o ano aceitável do Senhor, que Jesus falou ali na sinagoga de Nazaré, citando o capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Neste ano aceitável do Senhor, nós tínhamos 2 estações de chuvas. A primeira estação das chuvas se dava no início, ali junto da Páscoa, no começo da primavera, que é a chuva temporã, ou chuva de primavera. E no final, perto do 7º mês, já no 7º mês, perto da festa das trombetas, do dia da expiação, e finalmente a festa da colheita, que era a festa dos tabernáculos, nós tínhamos ali a chuva serôdia, que é a chuva para a colheita. A chuva temporã, a chuva para o plantio, para a semeadura. E a chuva serôdia é a chuva para a colheita. Essas 2 chuvas simbolizam os 2 avivamentos do início e do final do tempo da igreja. A chuva temporã, o avivamento apostólico, o avivamento padrão, aquele registrado na igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos. A chuva serôdia, o avivamento pentecostal, este avivamento que nós estamos vivendo, que já é um mais longo e que já é um mais amplo avivamento da história da igreja. Então, nós temos o avivamento apostólico e nós temos o avivamento pentecostal. O primeiro e o último avivamento do tempo da igreja, deste ano aceitável do Senhor, da ação plena do Espírito Santo na face da terra. Pois bem, este avivamento último, que é o avivamento pentecostal, é o avivamento do princípio das dores. Dentro deste avivamento começa a ocorrer o princípio das dores, que é aquele período imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja. Jesus falou dele lá no sermão escatológico. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse, versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E qual é a característica deste princípio das dores? Jesus diz no início do seu sermão escatológico, Mateus 24, 4. E Jesus respondendo, disse-lhes. E qual foi a resposta? Qual foi a pergunta que Jesus respondeu? O versículo 3º do capítulo 24 de Mateus diz, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, qual é o sinal da vinda de Jesus? Do fim do tempo da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Porque para a igreja, a vinda de Jesus é o arrebatamento, simbolizado pela festa das trombetas. Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome,
dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o engano é a principal característica do princípio das dores. Então, no avivamento pentecostal que nós estamos vivendo, haveria o engano. Assim que o avivamento surgisse, nós teríamos o engano. E este engano é justamente o que nós estaremos aqui a meditar um pouco com os irmãos neste apêndice. Os falsos avivamentos, o fogo estranho. E nós usamos esta expressão fogo estranho, até lembrando um congresso que houve alguns anos atrás, em que se dizia avivamento ou fogo estranho. Então, nós precisamos discernir o que é o avivamento e o que é o fogo estranho. E por que usamos esta expressão fogo estranho? Porque nós nos baseamos ali na passagem de Levítico, capítulo 10. Assim que houve o avivamento espiritual posterior ao episódio do bezerro de ouro, os irmãos lembram que o povo de Israel fez o pacto com Deus no Monte Sinai. 40 dias depois, o povo pecou gravemente. O povo quebrou os 2 primeiros mandamentos. Construíram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. E aí se quebram os 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Então eles fizeram uma imagem de escultura para adorar, dizendo ser um novo Deus, o bezerro de ouro. Então Moisés desce do monte, vê aquela algazarra, aquela festa que tinham feito para adorar o bezerro de ouro, e aqui nós já vemos, neste episódio, que barulho, que manifestação de alegria, que movimento não significa avivamento. Havia ali uma verdadeira festa, mas tudo contra a vontade de Deus, quebrando a lei de Deus. Moisés, então, indignado, quebra as tábuas da lei. Mas ele volta ao monte depois, quando o povo se arrepende e começa a se humilhar diante de Deus. Moisés vai interceder pelo povo, Deus perdoa o povo, e aí nós temos um avivamento. Por quê? Porque quando Moisés volta, ele volta com as segundas tábuas da lei e o povo vem contribuir para a construção do tabernáculo, atende ao chamado de Deus, se alegra diante de Deus, e aí nós vamos ter a construção, o povo contribuindo, o tabernáculo é construído, é edificado, e a glória de Deus se manifesta no dia da inauguração do tabernáculo. Nós lemos isso lá em Êxodo, capítulo 40. Versículo 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então Deus vem habitar no meio do povo, porque o povo havia se arrependido, havia se humilhado diante de Deus, Deus havia atendido a intercessão de Moisés, o povo começou a ouvir a voz de Deus, contribuiu para a construção do tabernáculo, fez conforme Deus havia mandado, e Deus então se manifesta ali. Nesta manifestação, também nós lemos lá em Levítico, capítulo 9, versículo 22. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu,
havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, veja que a glória de Deus ela se manifestou não só enchendo o tabernáculo, mas também acendendo o fogo do altar de sacrifícios. O fogo veio diretamente de Deus. E ele acendeu aquele fogo, e aquele fogo não podia mais ser apagado. É o próprio Deus que determina isso lá em Levítico, no capítulo 6, versículo 13. O texto diz, aliás, vamos ler desde o versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, este fogo que veio do céu era o fogo no qual eram queimadas as ofertas dos sacrifícios do povo. Então, o sacrifício colocava o homem em comunhão com Deus. Né? Quando o homem fazia sacrifício pelo seu pecado era coberto. Então, era uma forma de cultuar a Deus, de adorar a Deus e de entrar em comunhão com Deus. E nós já temos visto neste trimestre que entrar em comunhão com Deus é ter vida. Então, através dos sacrifícios, o povo de Israel entrava em comunhão com Deus. Era um avivamento. Se havia pecado, a pessoa voltava a ter comunhão com Deus. Era renovação espiritual. Se a pessoa estava em comunhão com Deus e apresentava uma oferta de gratidão, uma oferta de louvor a Deus, ele aumentava a sua comunhão com Deus, que é a vida espiritual abundante, que representa o avivamento. Então, o fogo do altar é um símbolo da vida contínua que haveria entre Deus e o homem. É por isso que o fogo não podia se apagar. Ele tinha que todos os dias se colocar lenha no fogo e se tirar a cinza do altar. É exatamente isso que representa o avivamento. Eu e você temos que todos os dias colocar lenha no altar, ou seja, todos os dias nós temos que nos santificar, buscando a face de Deus, através da meditação das Escrituras, através da oração reforçada pelo jejum, do culto a Deus, da glorificação do nome de Deus, produzindo o fruto do Espírito, buscando o poder de Deus, aí nós estamos colocando lenha no altar. Mas também nós temos que tirar a cinza, não é? Ou seja, pedir perdão pelos nossos pecados, buscar a perfeição, tirar tudo aquilo da nossa vida, vai tirando tudo aquilo da nossa vida que não agrada a Deus, sendo limpo pela palavra, como Jesus diz lá em João capítulo 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o fogo do altar do sacrifício, ele simboliza este avivamento. Mas o que acontece lá no capítulo 10 do livro de Levítico? No capítulo 10 do livro de Levítico, dois dos filhos de Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles haviam sido separados e consagrados sacerdotes
junto com seu pai Arão, que era o sumo sacerdote. Então, o povo de Israel tinha 5 sacerdotes: o sumo sacerdote, Arão, e mais Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Pois então, Nadab e Abiú, eles tinham que oferecer incenso lá no altar do incenso. Veja que tinha o altar de sacrifícios, que era o altar de cobre, que ficava no pátio do tabernáculo. Foi esse que foi aceso o fogo por Deus. Mas o sacerdote, todos os dias, ele tinha também que queimar incenso no altar de ouro, que ficava no lugar santo. Este altar de ouro, que ficava no lugar santo, ele era levado o fogo do altar de sacrifícios até o altar de ouro, onde era queimado o incenso. Então, na verdade, o sacerdote ele tinha que pegar o fogo no turíbulo ou incensário, ali do altar de sacrifícios, levar até o altar de ouro e lá queimar o incenso. Mas o que fizeram Nadab e Abiú? Veja o texto, Levítico capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. É por isso que o título da nossa lição é Fogo Estranho. O que é o fogo estranho? É, como o fogo simboliza o avivamento, é igual o que fizeram Nadab e Abiú. Eles trouxeram fogo de fora do altar. A Bíblia não diz de onde era este fogo, mas não era do altar. E o fogo do altar tinha vindo do céu, tinha vindo da parte de Deus. Então, o avivamento falso, o fogo estranho, é aquele fogo que vem, é aquele avivamento que não vem da parte de Deus. É um engano. Ele não vem da parte de Deus. Se não vem da parte de Deus, ele pode vir da parte do homem ou pode vir da parte do maligno, de Satanás. E nos últimos tempos, isso aconteceria. A Bíblia registra que isso iria acontecer. O apóstolo Paulo fala que o próprio Espírito Santo disse que isso iria acontecer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que é justamente os últimos tempos, são o final, o princípio das dores, o final do ano aceitável do Senhor, do tempo da igreja. Né? O ano aceitável do Senhor vai até o milênio, mas no tempo da igreja termina na festa das trombetas. No tempo da chuva serôdia, que é o tempo que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, o próprio Espírito Santo disse e Paulo registrou que o nosso tempo seria tempo em que haveria ou espíritos enganadores e doutrinas de demônios que fariam com que muitos apostatassem da fé, se desviassem espiritualmente, abandonassem a fé. E estes espíritos enganadores e essas doutrinas de demônios, eles iriam se manifestar através de homens hipócritas, homens dissimuladores, homens fingidos, que falariam mentiras
porque têm a sua própria consciência cauterizada. Eles mesmos já se foram enganados de forma irremediável pelo demônio. Então, por isso que o título da nossa lição é, desse apêndice, são falsos avivamentos, o fogo estranho. Né? Então, o fogo estranho, assim como a Nadab e Abiú fizeram, eles trouxeram um fogo que não vinha do céu, que não vinha da parte de Deus, para oferecer incenso a Deus. Assim também, nos últimos tempos, virão pessoas que trarão manifestações espirituais que não são do Espírito Santo. Elas têm origem em espíritos enganadores, elas têm origem em doutrinas de demônios, e elas usam homens hipócritas que têm a sua própria consciência cauterizada. Além desta manifestação dos espíritos enganadores, das mentiras que eles fazem, nós também temos o próprio Senhor Jesus nos fala a respeito da existência também de doutrinas que são mandamentos de homens. Lá em Marcos, capítulo 7, o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, ele diz assim, versículo 6, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Também nós temos aqui um outro elemento de falso avivamento. Há movimentos, portanto, que são invenções de homens. E isso dá origem às religiões. Então, muitas vezes, um suposto avivamento nada mais é do que uma religião, mais uma religião, uma seita, um movimento religioso, porque saiu da imaginação do homem, que inclusive invalida a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que o falso avivamento é algo que não tem origem em Deus. E aqui vem o primeiro ponto que nos permite identificar quando um avivamento é verdadeiro e quando ele não é verdadeiro. É a sua origem. É a sua origem. Veja que nós temos aqui usado algumas vezes as definições clássicas de avivamento, que são nos dadas por Charles Finney, por John Stott, e também pelo pastor Antônio Gilberto e mesmo pelo pastor Claudionor Pereira de Andrade. Esses dois últimos consultores foram consultores teológicos da Casa Publicadora. E a definição de avivamento de Charles Finney diz que é a renovação do primeiro amor dos cristãos. Ora, para ser renovação do primeiro amor dos cristãos, e Charles Finney estava pensando, né, lá em
Apocalipse capítulo 2, versículo 4, quando Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, nós devemos lembrar que este amor, que é o amor de Deus, ele é trazido pelo Espírito Santo aos nossos corações. Veja lá Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Charles Finney mostra que o avivamento, se é a renovação do primeiro amor, é a retomada deste amor divino que foi dado pelo Espírito Santo. É por isso que John Stott diz que o avivamento é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus. O avivamento ele tem origem no Espírito Santo, no Espírito de Deus. Então, o avivamento tem origem no Espírito de Deus. Não pode ter origem no homem, muito menos em Satanás. Pastor Antônio Gilberto, ele também, ao definir o avivamento, ele diz que o avivamento é uma operação soberana, irresistível e sobrenatural do Espírito Santo na igreja. Então, o primeiro passo que nós temos de observar é a origem do avivamento. O avivamento se originou pelo Espírito Santo, pelos espíritos enganadores ou pelas tradições dos homens, pela imaginação humana? E como eu sei da origem do avivamento? É que quando o avivamento ele tem origem no Espírito Santo, este avivamento está de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo outro não é senão nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo foi mandado pelo Pai e por Jesus para nos guiar a igreja em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, o papel do Espírito Santo é promover a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Espírito Santo, ele atuando num avivamento, ele faz com que a palavra de Deus seja realçada, seja seguida. É por isso que o pastor Claudionor Pereira de Andrade, ele diz que o avivamento é o retorno à Bíblia como única regra de fé e prática. Ou de qualquer movimento que fugir da palavra de Deus, todo e qualquer movimento que estiver em desacordo com a Bíblia Sagrada, ele não é um verdadeiro avivamento. Ele é mandamento de homens ou é doutrina de demônios. Então, aqui nós temos o ponto importantíssimo de distinção entre o verdadeiro e o falso avivamento. O verdadeiro avivamento, ele tem origem no Espírito Santo, e o Espírito Santo promove a verdade, promove a palavra de Deus, nos guia em toda a verdade e nos faz lembrar o que Jesus fez.
Vejam que em Israel, os avivamentos eram originados em mensagens proféticas, em profetas que Deus levantava, para fazer o povo voltar à observância da lei, que era a palavra de Deus na época. Todo e qualquer profeta que se levantava, ele conclamava o povo a se arrepender dos seus pecados e a voltar a cumprir os mandamentos. Em um Novo Testamento, no tempo da igreja, não é diferente. O Espírito Santo, ele não levanta profetas, mas ele age nas pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados e voltem a cumprir a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele tem origem na palavra de Deus. A palavra de Deus tem proeminência. A obediência às Escrituras tem proeminência. Então, nós temos que tomar cuidado. Aqui, quando Paulo fala que o Espírito Santo disse que haveria os enganadores, eles dizem que estes homens, que são usados pelo diabo, eles falam mentiras. O que é mentira? O que não é verdade. Portanto, os falsos avivamentos, eles estão baseados em mentiras. Eles estão fora da palavra de Deus. E já no Antigo Testamento, já no tempo da lei, o Senhor mandava observar esta circunstância. Lá em Deuteronômio, no capítulo 13, o Senhor diz: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Eu li até o versículo 5. Veja que o Senhor diz que quando um profeta se levantasse e fizesse sinais ou prodígios, e depois convidasse o povo a adorar outro Deus, ou seja, a desobedecer à lei do Senhor, esse profeta deveria ser morto. Por quê? Porque era um teste, uma prova que Deus estava fazendo. Este profeta está dentro de um falso avivamento, porque ele faz sinais, faz prodígios, e depois convida o povo a se afastar de Deus, a desobedecer à palavra de Deus. E Deus permite para provar o povo, para saber se o povo o ama ou não, com todo o coração e com toda a alma. Que é o primeiro e grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que nós notamos, então, aqui é que, e uma das características dos falsos avivamentos dos nossos dias é justamente esta inversão. Nós colocamos aí no nosso esboço que
Os falsos avivamentos começaram no avivamento pentecostal, que é o nosso avivamento, no momento em que surgiu a chamada segunda onda do pentecostalismo, ou chamado deuteropentecostalismo. Esta segunda onda do pentecostalismo, que surge lá pela década de 1930, ela inverteu as coisas. Porque a mensagem pentecostal, o avivamento pentecostal, ela traz o evangelho completo. É um retorno à Bíblia Sagrada. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. O avivamento pentecostal, ele se caracteriza por duas principais, por três, podemos dizer assim, três principais características. Ele retoma a ideia bíblica de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, as manifestações de poder ocorridas na igreja primitiva, registradas em Atos dos Apóstolos, são válidas para os nossos dias. Então, o avivamento pentecostal, ele defende que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a cura divina, eles estão aqui presentes hoje. Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou. Dizer que isto era só dos dias dos apóstolos, enquanto a Bíblia não estava completamente redigida, não tem base bíblica nenhuma. É invenção humana. Então, o avivamento pentecostal ele se caracteriza por reafirmar que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E também a mensagem de que Jesus brevemente voltará. O retorno de Cristo. A ideia do arrebatamento da igreja, que havia sido esquecida, do milênio, que havia sido esquecida ao longo da história da igreja, sufocada, né, pela doutrina que foi adotada. Então, esses são os três pilares. Jesus salva, quatro pilares, né? É o evangelho chamado quadrangular. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Mas o que faz a segunda onda do pentecostalismo? Ela inverte as coisas. Jesus salva. O nosso objetivo é a salvação. A salvação traz o batismo com o Espírito Santo, traz a cura divina, traz os dons espirituais, exige de nós uma santificação para que nós tenhamos demonstração do Espírito do poder. Mas a segunda onda do pentecostalismo começou a dar uma ênfase demasiada à cura divina. Começou a pregar que Jesus cura antes de pregar que Jesus salva. E nesta inversão permitiu que se introduzissem ensinamentos que privilegiam a cura, que privilegiam a presença de sinais e prodígios. E aí nós permitimos exatamente essa situação de que fala aqui o Senhor em Deuteronômio 13. Na ânsia pelas curas, pelos prodígios, pelas maravilhas, nós começamos a aceitar sinais e prodígios de mentira. Sejam fraudes, sejam enganos, falsos milagres, sejam mesmo sinais e prodígios feitos pelo adversário. Porque o diabo imita, sempre imitou as operações de Deus. Ele é um enganador e ele imita. Lembrem-se dos magos de Faraó, que repetiram
a transformação da água em sangue, que repetiram ao aparecimento das rãs, mas que não puderam criar piolhos, porque só Deus dá a vida. O inimigo, ele imita o homem. E aqui, Deus mostra que era possível que um falso profeta fizesse sinais e prodígios e depois trouxesse uma mensagem fora, contrária à palavra de Deus. E os falsos avivamentos começam no nosso avivamento pentecostal através desta inversão. Jesus cura, Jesus faz milagres. O evangelho exige que haja sinais, prodígios e maravilhas. Mas os sinais, prodígios e maravilhas estão vinculados à pregação da salvação. A salvação. A salvação é prioritária. Os sinais vêm confirmar a palavra. É o que nós lemos lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Como os apóstolos, os discípulos, pregaram o evangelho na igreja primitiva. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então veja que os sinais, eles seguem a palavra, a pregação da salvação. A ênfase é Jesus salva. E ao salvar, ele cura, batiza com o Espírito Santo. Então nós não podemos inverter isso. Se nós começamos a correr atrás de sinais, nós somos enganados. Por quê? Porque os sinais também são produzidos pelo inimigo. Porque também há fraudes, há enganos. E nós precisamos primeiro pregar a verdade. O avivamento começa pela palavra de Deus, pelo retorno à Bíblia Sagrada, como diz o pastor Claudionor Pereira de Andrade. Nós devemos buscar o poder de Deus e as Escrituras. Jesus disse que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Primeiro as Escrituras, e as Escrituras nos trazem o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não podemos inverter essa situação. E nos dias que nós estamos vivendo, nós temos muito engano por causa desta inversão. Veja que Jesus, quando fala no seu sermão escatológico, ele fala sobre o perigo do engano a partir de sinais. Veja o que Jesus disse. Capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Não nos iludamos. Precisamos, e todo avivamento tem sinal, prodígio e maravilha. Mas todo avivamento tem salvação de almas, conversão de pecadores. Desviados voltam aos caminhos do Senhor. Nós temos salvação de almas. As almas são salvas. E esta é a principal demonstração de que o avivamento é verdadeiro. Agora, nos falsos avivamentos, nós temos manifestações sobrenaturais, temos sinais e prodígios, temos eventos sobrenaturais, mas não temos salvação de almas.
não temos crescimento espiritual. Os crentes não buscam santificação. Eu volto aqui a dizer, olha, o que traz um avivamento, o pastor Antônio Gilberto, ele diz que ao avivar e reavivar a sua igreja, ele salva os crentes inconversos, liberta os carnais, opera prodígios, levanta os caídos. Multidões são batizadas com o Espírito Santo. Os crentes buscam a santificação e os perdidos clamam pela salvação em Cristo Jesus, prevalecendo sempre o espírito de unidade de alma entre os crentes e não apenas união externa, egoísta e efêmera. Dentre estes falsos avivamentos, nós falamos aqui sobre a chamada nova unção. Esta nova unção, também conhecida como bênção de Toronto, que tanto prestígio teve nas décadas de 1980, 1990, e nós pedimos que os irmãos leiam ali o depoimento de Paul Gold, que foi um dos principais líderes deste movimento, lá na igreja Vineyard, em Toronto, lá no Canadá. Eles começaram num aeroporto, né? Esse avivamento, entre aspas, porque é um falso avivamento. Começa pelo nome Nova Unção. É por isso que nós escolhemos aqui como textuário deste apêndice 1 de João 2:27. 1 de João 2:27. O texto diz assim, 1 de João 2:27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E o versículo 20 desse mesmo capítulo diz, e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Quando o crente é salvo, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem. E aqui nós temos a unção do santo. Quando se fala em uma nova unção, nós já temos aqui, já pelo nome, nós já temos aqui a demonstração da falsidade deste movimento. Fujam desta nova unção, porque a unção do santo, é assim? Vós tendes a unção do santo. O Espírito Santo é Deus. Deus é perfeito. Então eu não preciso de uma nova unção. Se eu já sou ungido pelo Espírito Santo. É verdade, eu recebo o Espírito Santo, sou selado pelo Espírito Santo. Depois eu busco a presença de Deus, sou revestido de poder. Sou batizado com o Espírito Santo. Mas eu tenho já a unção do santo. E a unção que vós recebestes fica em vós. Então, se eu precisar de uma nova unção, não vai ser do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus, ele é perfeito. Ele já me ungiu. Me reveste de poder. Me dá dons espirituais. Mas ele está em mim. Eu não preciso de outra unção. Eu não preciso de uma nova unção. É a unção do santo que eu tenho. Então, cuidado. Há uns avivamentos aí que falam desta nova unção. Com essa nova unção você recebe a risada santa, você recebe o vômito santo, o dom de lagartixa, que você fica pendurado numa parede, você recebe o cai-cai, né? O arrebatamento de espíritos. Irmãos, tudo isso é balela. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios
capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo, ele se manifesta o seu poder, manifesta a sua presença para o que é útil. Os dons espirituais, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E Paulo diz que dos dons espirituais o maior é o de profetizar. Então os dons, eles têm como finalidade edificar, consolar e exortar. Qual o objetivo de alguém ficar urrando como um leão na chamada unção dos animais, que é outra nova unção? De ficar como um animal irracional, quando Deus criou o homem como um animal racional, diferente das outras criaturas, para dominar sobre elas? Qual o objetivo de eu ficar rastejando como uma serpente, uivando como um lobo? Não há objetivo nenhum para edificação, nem consolação, nem exortação da igreja. A manifestação do Espírito Santo é para o que é útil. Mas quando se fala em nova unção, já essa expressão demonstra que se trata de espírito enganador ou de mandamento de homem. E o próprio Paul Gold, leiam o texto dele, nós fazemos a referência aí no esboço, ele diz que o resultado dessas manifestações espirituais na igreja de Vineyard foi o surgimento da carnalidade, de inveja, de intrigas, de divisões. O resultado demonstra que essas manifestações não eram úteis. E aí nós nos lembramos de novo do pastor Antônio Gilberto. Ele diz que quando há um avivamento, prevalece o estado de unidade de alma entre os crentes, e não uma união externa, egoísta e efêmera, que foi o que disse Paul Gold, que aconteceu com a igreja de Vineyard. A nova unção, na sua origem, destruiu aquela igreja. Transformou aquela igreja num grupo de pessoas carnais, egoístas, invejosas, e que decaíram espiritualmente. E aí é o trabalho que Satanás faz. Ele inventa estas coisas, engana as pessoas, e as pessoas desacreditam de Deus, da operação do Espírito Santo, e por isso apostatam da fé. É o que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muitos Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando nós cremos nestas mentiras, quando nós somos enganados por elas, nós perdemos a fé, nos desviamos da fé, porque desacreditamos da manifestação do Espírito Santo. Porque estas manifestações, forjadas em mentiras, nos levam a crer na mentira, e quem crê na mentira peca e se desvia dos caminhos do Senhor. Cuidado! E tudo isto começou quando houve a inversão, quando nós mudamos o que a Bíblia ensina. Os sinais confirmam a palavra. Veja o avivamento lá em Samaria, com Filipe, Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Filipe pregou a Cristo, pregou a salvação,
E Jesus, cooperando com ele, confirmou a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Coxos e paralíticos eram curados, espíritos imundos eram expulsos. Por quê? Porque Filipe pregava que Jesus salva, cura. Não pregou que Jesus batizava com o Espírito Santo. Precisou vir Pedro e João lá para pregar isso. E os crentes também foram batizados com o Espírito Santo. Então, vejam que esta é a ordem. Esta é a ordem. Paulo também operou da mesma maneira. Veja lá, 1 aos Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja, Paulo foi pregar Jesus e este crucificado. No capítulo 1 dessa mesma carta, ele diz que ele pregou a palavra da cruz. Pregou que Jesus salva, que Jesus morreu na cruz por nós. E Jesus confirmou a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Ele não ficou só nas palavras. Ele demonstrou o Espírito e o poder de Deus que havia nele. Mas ele pregou a Cristo e este crucificado. Não invertamos as coisas, porque ao invertermos as coisas, nós damos brecha ao inimigo para que ele engane, para que ele venha com imitações, para que ele venha com manifestações espirituais espúrias que vão solapar a fé dos crentes. O verdadeiro avivamento traz salvação de almas, parte da mensagem da palavra da cruz, que é confirmada com sinais, prodígios e maravilhas, porque nós buscamos as Escrituras e o poder de Deus. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado com os falsos avivamentos. Verdadeiro avivamento começa pela palavra da cruz. Começa pela pregação da salvação. E Jesus cooperará a nossa pregação, fazendo sinais, prodígios e maravilhas para confirmar a palavra. Porque Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Amém.